Bom dia. Quero agradecer a presença de todos. Vamos dar início à nossa audiência pública do relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2025, da prestação de contas da saúde. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Débora, contadora do município, juntamente com o seu Ubiratã, Tom Convite Júnior. E hoje eu estarei mostrando para vocês os valores detalhados das despesas empenhadas, liquidadas e pagas na saúde. Eu não sei se a imagem está muito boa, está pequena, mas eu vou lendo os valores para vocês. Esse primeiro relatório está separado por fonte de recurso e subfunção. A primeira é a subfunção 122, que é a administração geral. Fonte 1051, que são as fontes que a gente usa para os vencimentos dos agentes comunitários. Até o final de agosto foi empenhada 463.813,88, pagas 424.842,97, com os vencimentos do pessoal dos agentes comunitários. Fonte 1064, que é o complemento do piso das enfermeiras. Foram empenhados o valor de 27.381,32, pagas 27.381,32. Fonte 3.1051, que é o mesmo da 1051, só que de recurso do exercício passado. Foram empenhadas 47.431,87, liquidadas e pagas no mesmo valor. Fonte 494, que é a fonte de recursos federais. Com material de consumo, foi empenhado 18.424,59, pagas 13.819,25. Serviço de terceiros pessoa jurídica, empenhado 4.661,95, pago 4.153,98. Agora, subfunção 301, atenção básica. Recursos livres. Subvenção social, que acredito que esse seja o que a gente transfere para o Humanitas. Foram empenhados 6.500, liquidados e pagos no mesmo valor. E como material de consumo, a gente tem uma previsão de 10.000, mas até o momento não tinha sido empenhado esse valor. Fonte 1016, 1017, 1018, emendas de recursos federais. Fonte 1016, tínhamos uma previsão de 500.000, desses foram empenhados 119.783,08 centavos. 1017, uma previsão de 100.000, desses foram empenhados 86.851,43, pagas 81,88,26. Da 1018, tinha uma previsão de 50.000, foi empenhada 49.935,53, liquidadas e pagas no mesmo valor. Fonte 303, que são os recursos próprios do município, que desses a gente tem que obrigatoriamente, no mínimo, colocar 15% para a saúde. O nosso índice normalmente fica bem acima disso, mas no próximo relatório eu mostro a porcentagem. Tínhamos uma previsão inicial de 10.146.525,
foram empenhadas R$ 7.182.948,39, pagas R$ 6.886.411,97. Desse total, empenhadas com vencimentos, que são os salários, férias, 13º, os vencimentos dos nossos profissionais da saúde. Foi empenhada R$ 2.307.346, pagos, liquidados e pagos no mesmo valor. Aqui está separado certinho o que é vencimento, adicional noturno, insalubridade, mas somando dá aquele valor total que eu acabei de falar. Contribuições patronais, que é o FGTS e INSS, R$ 437.017,57, pagas R$ 356.832,53. Rateio pela participação em consórcio, que acredito que a gente paga o SAMU e o SISNOP. Tínhamos uma previsão de 730 mil, desses foram empenhados 653, 629,16, paga 603, 629,16. Diárias, que são a maioria de motoristas da saúde, que vai levar o pessoal para Curitiba, para cidades afora, e também as diárias de cursos. Normalmente usa recurso vinculado, mas alguns a gente usa na fonte 303. Foram empenhados 127.719, liquidadas e pagas no mesmo valor. Material de consumo. Tínhamos uma previsão de 580 mil, desses já foram empenhados 577, 584,54, pagas 508, 826,98. Material de bem distribuição gratuita, uma previsão de 30 mil, foram empenhados 27, 767,90, pagas 27, 767,90, o mesmo valor. Aqui normalmente é medicamentos e outros materiais de distribuições que no hospital, para tratamento em casa, normalmente é medicamento, curativo, essas despesas. Passagem de despesas com locomoção, hospedagem, pedágio nas viagens a serviço do município. Tínhamos uma previsão de 10 mil, foi empenhado 1.047,93, liquidadas e pagas no mesmo valor. Serviço de terceiras pessoas físicas, tinha uma previsão de 78.400, foram empenhadas 8.195, liquidadas no mesmo valor e pagas 7.175. Aqui tem como locação de imóvel e os adiantamentos. E agora, posteriormente, também vai entrar os credenciamentos das enfermeiras. Serviços pessoas jurídicas, tínhamos uma previsão de 2.462.525, empenhadas 2.415.846,54, pagas 2.396.750,65. Aqui nosso vale alimentação, tínhamos empenhados 495.282,15, pago 432.244,22. Obras e instalações não tivemos movimentações. Equipamento e material permanente, previsão de 150 mil. Empenhado 131.512,60. Aqui nossos recursos ordinários do exercício anterior. Tínhamos uma previsão de 13 mil, empenhamos 12.951. Aqui são os recursos das emendas, que eu falei anteriormente, mas que foram
do exercício anterior. Então, 3.10.06, 3.10.16 e acredito que 3.10.18 também. Esses valores aqui, 3 da conta 3.10.23, 3.10.24, era de convênios de superávit do exercício anterior. Esses aqui, como é valor muito pequenininho, a gente tem dificuldade de empenhar, mas tá no orçamento, está previsto. Esse do auxílio para as ações de saúde, para o enfrentamento do Covid, tínhamos um superávit, foi replanejado no orçamento desse ano, 6.147,71, empenhadas 5.981,88, liquidadas e pagas no mesmo valor. Recurso de superávit do exercício anterior dos recursos de arrecadação própria do município. Material de consumo tinha uma reprogramação de 90.854,86, desses foi empenhado 90.704,30, paga 65.322,88. Esses valores miudinhos são os de convênios do ano passado que a gente reprogramou, ou de anos anteriores que a gente reprogramou para o exercício desse ano. Fonte 33494 é o superávit de exercícios anteriores da nossa fonte vinculada do governo federal. Foi reprogramado 394.883,21, empenhadas 384.938,87, pagas 389.938,87. Utilizamos com as despesas com salários do pessoal da saúde. Fonte 495, recursos do Estado. Para diária civil, 34.300, orçado, empenhado 21,49, liquidados e pagos no mesmo valor. Material de consumo, orçado 36.792,66, empenhados e liquidado 500. Passagem de despesa com locomoção, serviço de terceiros e indenizações. Fonte 3.500 é do Estado, para investimentos. Tínhamos uma previsão de 753.980,32, empenhado 278.775, pagas 268 mil. Fonte 501, recursos de leilão. Temos reprogramado no orçamento 35.450. Até o momento não tinha sido utilizado. Fonte 494, que é do recurso federal. Com vencimentos tínhamos programado no valor total primeiro, 1.416.100, empenhadas 1.181.929,70, pagas 1.150.691,94. Desses, foram empenhados com vencimento 840, 422,37, contribuições patronais 225.683,99, material de consumo 52.992,33. Serviço de terceiros pessoa jurídica 62.831,1. Recursos do Estado, fonte 495, tinha sido empenhado 1.665,18 em material de consumo. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, não tivemos empenhos. Agora sobre função 302, assistência hospitalar e ambulatorial.
Tivemos reprogramação de superávit de exercício anterior na fonte 3495, 3500, essas duas são do Estado, 494 federal. Utilizamos em serviços e equipamentos. Subfunção 304, vigilância sanitária. Fonte 495, de exercício anterior. Reprogramamos 64.991,2, empenhados 38.852,85. Fonte 500, também estadual, para investimentos. Reprogramamos, na verdade, 47.082,20. Até o momento não tinha sido empenhado nenhum desse valor. Subfunção 305, vigilância epidemiológica. Fonte 500, que é do Estado, temos um valor orçado de 10.000, até o momento não tinha sido empenhado. Na 494, que é recurso federal, 165.000, até o momento tinha sido empenhado 4.198, pago 3.920. Para material de consumo, tínhamos orçado 30.000, foram empenhados 4.198,44. Valores totais: orçado 16.420.419,37, empenhados 10.821, 116,98, pagos 9.882.102,35. Isso até o final de agosto. O que eu fiz aqui? Aqui no finalzinho tem um resumo por fonte. Basicamente é tudo o que eu falei, mas de forma mais compacta. Eu acho que esse arquivo foi disponibilizado no e-mail, se alguém quiser depois também, a gente pode disponibilizar. E daí está separadinho por cada fonte de recurso o valor que foi orçado, empenhado, liquidado e pago no período. Demonstrativo da receita e despesas com ações e serviços públicos de saúde. Aqui é basicamente o que foi demonstrado no outro relatório, só que de forma mais compacta. Nessa parte eu vou focar mais nos percentuais, como no outro eu falei valores, nesse eu vou focar mais nas porcentagens, que eu acho que fica melhor a compreensão. Receita resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais. Aqui é a receita do município, IPTU, ITBI, ISS. Tínhamos uma previsão inicial de 33.903.500, se manteve. Arrecadamos 23.742.728,37. Ou seja, arrecadamos 70% do que havia sido previsto. Despesas com ações e serviços públicos de saúde, por subfunção e categoria. Aqui eu vou tentar falar o mais básico possível. Com a atenção básica, tínhamos uma previsão de 10.211.525, foi atualizada para 10.399.480. Tínhamos empenhado 7.346.424,98, o que dá um índice de 70,64% em relação ao que foi orçado e o que foi empenhado no período.
apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS. As nossas despesas empenhadas foi de R$ 7.346.424,98. Tinha restos a pagar de R$ 232.596,29, que totaliza esse menos esse R$ 7.113.828,69. Se fosse para cumprir o mínimo de 15% em relação à nossa receita, teríamos que aplicar R$ 3.552.479,43. Aplicamos 7 milhões, que é bem a mais do que o mínimo exigido, que o nosso índice ficou em 29,96%. Isso significa que da nossa arrecadação própria do município, quase 30% é destinado à saúde. Execução de restos a pagar. Só temos aqui de 2024, R$ 232.596,29. Restos a pagar. Receitas adicionais para o financiamento da saúde não computadas no cálculo do limite mínimo. Aqui são as receitas que a gente recebe da União e dos estados. Tínhamos uma previsão inicial de R$ 2.542.308, que foi atualizada para R$ 2.750.427. Tínhamos empenhadas R$ 3.682.629,77. Aqui, despesas com saúde por subfunção categoria econômica não computadas no cálculo mínimo. São as despesas que a gente empenhou, liquidou e pagou, que entra nas fontes da 494, 495, recursos de emenda, tirando a 303 e a 1.000, que são recursos livres. Aqui são as despesas que recebemos exterior, não é nosso recurso próprio. Tinha uma dotação atualizada com atenção básica no valor de R$ 3.705.879, empenhadas até o período R$ 2.344.46,19, totalizando uma porcentagem de 63,25%. Assistência hospitalar e ambulatorial, percentual de 54,76%. Vigilância sanitária, 1,14%. Vigilância epidemiológica, 2,4%. E outras subfunções, 52,10%, totalizando um total de 56,81% em relação do que a gente arrecadou de recursos externos. Tinha sido empenhado 56,81%. E esse último quadro é a soma dos recursos próprios com os recursos de arrecadação externas. Tínhamos uma previsão de R$ 10.361.525, que atualizou para R$ 11.552.838,01, tinha sido empenhada R$ 7.772.482,99, o que totaliza um percentual de 69,606%. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Como ninguém tem nada a falar, eu encerro a minha apresentação e eu acho que a Aniele vai dar continuidade. Obrigada.
Bom dia, eu sou Aniele, enfermeira da Epidêmio, e vou falar sobre a produção da saúde. Se eu conseguir abrir. Então, é o relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2025. Os dados de produção de ações e serviços de saúde da vigilância epidemiológica. No segundo quadrimestre, tivemos notificados 25 casos de morte. Proporção de registros de óbito com causa básica definida. Desses 25, 100% teve a causa básica definida corretamente. Mortalidade prematura pelas 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, doença respiratória, câncer e doença circulatória. Tivemos 10 casos de pessoas de 30 a 69 anos. Quantidade de óbitos de mulheres em idade fértil. Tivemos 2 casos que foram investigados. Nasceram 21 crianças. E dessas 21, as 21 foi de parto cesárea. Aqui está errado, não é óbito materno não, tá? Aqui foi na hora de digitar errado. Não tivemos nenhum óbito materno, graças a Deus. Aqui na hora de copiar e colar que foi colocado errado. Taxa de mortalidade infantil, a gente teve, acho que aqui colocou esses 2 que ficaram errados. Tivemos um caso de mortalidade infantil que foi investigado. Notificações no SINAM, tivemos 220 casos. Deu tudo... 46 casos, deu para cima, tá vendo que tá... Deixa eu voltar. Ficou assim, esse número aqui era para estar aqui embaixo. Notificações no SINAM, tivemos 46. Notificações de dengue, tivemos 220 casos suspeitos e 162 confirmados. Notificações de Covid, tivemos 11 suspeitos e nenhum confirmado. Proporção de doenças de notificação compulsória encerradas até 60 dias, tivemos 100%. Quantidade de casos e proporções de cura dos casos novos de hanseníase, tivemos 0 casos novos e 0 cura. Quantidade de casos e proporção de cura de tuberculose. Tivemos 0 casos novos e 2 curas de tuberculose. Quantidade de proporção, número de casos novos de sífilis congênitas em crianças menores de 1 ano, 0. E número de casos de AIDS em crianças menores de 5 anos, 0. Atenção ambulatorial especializada, que são as consultas especializadas e exames no SISNOP. Angiologia, tivemos 19. Cardiologista, 225. Dermatologista, 201. Endocrinologista, 34. Endocrinopediatra, 5. Gastroenterologista, 71. Ginecologista, 493. Hematologista, 11. Infectologista, 11. Mastologista, 11. Nefrologista, 34. Neurologista, 71. Neuropediatra, 11. Oftalmo, 336. Ortopedista, 517. Otorrino, 90. Psiquiatra, 133. Pneumo, 24. Reumato, 39. Vascular não tivemos no segundo quadrimestre. Urologista, 57. Casa de Apoio Campo Largo e Passagens para Curitiba foram 67. Cirurgias de orto, otorrino, uro, gineco, geral e pequena cirurgia, 158. Eletroencefalograma, 34. Exames de imagem, 272. Exames laboratoriais, 14.924. Fórmulas de leite, 214. Órtese e prótese, 294. Prótese dentária, 207. Raio-X, 626. Ressonância, 129. Tomografia, 175. Tratamento de espuma, 112.
e ultrassom 619. Esses foram os atendimentos na unidade mista. Atendimento médico, 6.233. Abscessos, 4. Curativos, 173. Inalação hospitalar, 99. Administração de medicamentos e injeções, 3.405. Lavagem de ouvido, 2. Pequenas cirurgias, 2. Retiradas de corpo estranho, 14. Raio-X, 445. Retirada de pontos, 9. Suturas, 37. Urgência no SAMU, Fitalon e outros, 222. Tala gessada e imobilizações, 4. Assistência farmacêutica. Em maio, tivemos 2.889, junho, 2.590, julho, 2.663 e agosto, 2.454, totalizando 10.596 consultas receitas no segundo quadrimestre, e total parcial atendida do ano foi de 19.295. Vigilância sanitária e endemias. Visitas tivemos 8.842, pontos estratégicos 128, bloqueio 1.207, levantamento de índice amostral, que é o LIRA, 428, visitas na Vila Rural 74, vistoria de fossa 12, atendimentos e reclamações 8, farmácias e balanço foi 100% das farmácias, ações de vigilância sanitária tivemos 3 e análise de água são 9 por mês, 9 em rurais e 5 urbano, totalizando 36 rurais e 20 urbano. Número de ciclos de visita para controle de dengue tivemos 4. Atendimento da assistente social, 268 atendimentos. Atendimento na clínica de fisioterapia, 53 do Marcos, 449 Vanei e 357 da Vanessa. Atendimento do psicóloga, da Elizabeth, 376. Atendimento da Kelly nutricionista, 254. Atendimento da fonoaudióloga, a Cristiane, 186. SAMU. Atendimentos de chamadas recebida pela Central de Regulação de Urgência, 634. Envio de unidade de suporte avançado de vida terrestre e ou aquático e equipes de aeromédico, 48. Envio de unidade de suporte básico de vida terrestre, UBS e ou aquático, equipe de embarcação e motolância, 330. Atendimentos de chamadas recebida pela regulação das urgências com orientações, 18. Serviços de unidade móvel pré-hospitalar na área de urgência. Atendimento pré-hospitalar móvel realizado por aeromédico, 4. Atendimento pré-hospitalar móvel realizado pelas equipes da unidade de suporte de vida básico de vida terrestre, 2. Atendimento pré-hospitalar móvel realizado pela equipe de saúde suporte básico de vida UBS, 202. Transporte interhospitalar pela unidade de suporte avançado de vida terrestre, USA, 42. E o transporte interhospitalar pela unidade de suporte básico de vida terrestre, UBS, 170. Atendimentos da UBS Leila Gonçalves. Doutora Amanda, 2.372. Doutora Ana Carolina, 172. Doutora Cíntia, 1.765. Doutora Érica, 237. Doutor Pansan, 223. Doutor Ricardo, 81. E doutora Robervina, 645. Visita das agentes comunitárias de saúde. Equipe 2, Dayana. O relatório passado eu tinha falado errado, dela e da Elaine França, que hoje arrumei. Então, ficou no segundo quadrimestre 441, Elaine França 530, Elza 325, Márcia 819, Vivian 442. Equipe 3, Felipe 314, Isis 455, Lilian 312, Renata 366 e Samuel 996.
Atendimentos da UBS Francisca Neri. Doutora Ana Carolina, 104. Doutor André, 1579. Doutora Érica, 270. Doutor Gilberto não teve atendimento. Doutora Josiane, 1642. E doutora Robervina, 335. Visita das agentes comunitárias de saúde. Equipe 1, Adriana, 527. Elaine Almeida, 678, Fabiana, 805, Dona Neuza, 881, Vanessa, 384. Equipe 4, Andréa Moura, 399, Andréa Soares, 467, Camila, 309, Juliane, 251 e Marinês, 728. Atendimentos odontológicos. Dr. José Neto, 290, a Patrícia não tem dados e o Rafael, 173. Médicos especialistas. Dr. Faustino Cardio, 97. Dr. Joel Otorrino, 53. Márcio Psiquiatra, 114. Mauro Dermato não tem dados. Moacir, o Horto da Umpar, 287. Dr. Reinaldo, 67. E doutora Tânia, 32. Obrigada.